Olá, eu me chamo Flávio de Mello, sou de Irani, Santa Catarina e tenho orgulho de dizer que sou um herdeiro do contestado. Quando se fala de história do contestado, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Sou um privilegiado porque, como todos sabem, né, a Guerra do Contestado ela acontece de 1912 a 1916. Mas o período que sucedeu esse período, né, pós-guerra, aconteceram diversas excursões militares com o objetivo de silenciar o povo do contestado. E é justamente por isso que eu me considero um privilegiado. Um privilegiado porque a minha nona, Dona Madalena, a minha nona que seria a mãe do meu pai, né? Ela teve a coragem de quebrar esse silêncio e contar para nós muitas das histórias que ela vivenciou, que ela ouviu da sua mãe, né, da minha bisavó. E por isso que eu sou um privilegiado, porque ela rompeu a barreira do medo para poder nos transmitir um pouco da história. E aí depois, quando eu fui para a escola, né, a gente teve a oportunidade de entender que aquelas histórias que a nona contava não eram simplesmente histórias para enrolarem os netos, mas sim que eram histórias que realmente ela tinha vivenciado. E dela eu herdei não apenas o DNA do caboclo do contestado, mas também a fé em São João Maria e a paixão por essa história. A minha nona, por razões pessoais, deixou de ser católica, tornou-se evangélica, mas apesar disso, duas coisas ela não abandonou, que era a fé em São João Maria e a crença no facão dela. Ela dizia que ela tinha se batizado, mas o facão dela não. Morreu com mais de 100 anos, acreditando que se conseguisse subir o Morro do Taió, encontraria lá o monge João Maria encantado, sentado, né, com as perninhas cruzadas, como são muitas das nossas imagens que a gente vê por aí. A minha relação com a história do contestado, então, ela vai desde criança, mas é lá no ensino médio que ela vai aflorar um pouco mais. Lá por volta do ano de 2002, somos convidados pelo professor Jusemar Souza Luz a fazer uma encenação sobre o Adeodato. O Adeodato, que era o último líder dos caboclos. E essa peça fez um sucesso tremendo. Tanto é que, além de nós apresentarmos aqui no município de Irani, nós também apresentamos nos municípios de Campos Novos e no município de Jaborá. E a partir de então, a força, né, o desejo de levar adiante a história do contestado foi tomando cada vez mais espaço na minha vida. Fui cursar o curso de técnico em turismo, porque em Irani, turismo e cultura são ações que andam juntos. É impossível falar em turismo sem pensar em contestado. Uma vez que Irani foi o berço da Guerra do Contestado, foi aqui no nosso município que aconteceu o primeiro combate da Guerra do Contestado. É aqui que nós temos o nosso sítio histórico preservado, o local da batalha, a sepultura do monge José Maria, a Vala dos 21, onde repousam as 21 pessoas que morreram no combate, militares e caboclos. Então a gente tem esse importante equipamento de preservação da história e também para que serve também para a exploração do turismo. E o turismo foi fundamental também nessa questão de preservar a história e de ser uma ferramenta para que eu levasse a história adiante. No ano de 2013, a Câmara de Vereadores do município de Irani prestou homenagens a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do nosso município e para a preservação da história. Naquela data, eu tive a oportunidade de receber a homenagem que foi concedida à minha nona, a dona Madalena, né, uma vez que ela veio a falecer no ano de 2008. E, portanto, eu a representei naquele momento. A Guerra do Contestado, ou a história do Contestado, ela tem sido para mim uma missão de vida. E graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de fazer a diferença com relação a isso, com relação à preservação da memória, a fazer com que as novas gerações conheçam um pouco da nossa história, um pouco mais da nossa história. Nesse sentido, eu tenho feito diversas publicações
de artigos de jornais, de revistas, né, que fazem com que chegue a diversos públicos. E nessas questões, eu gosto de destacar um canal muito importante, que foi uma reportagem minha que foi publicada em 22 de outubro de 2009 pelo canal G1 da Globo. Então, eu tive a oportunidade de ter uma matéria minha publicada, está lá disponível na internet, né, num dos principais veículos de comunicação do país, falando sobre o contestado. Outra questão que eu tenho trabalhado muito é na criação de legislação para proteger a história do contestado. No ano de 2013, eu trabalhava como assessor do vereador Dilamar Pérez. Ele tinha também uma ligação muito forte com a Guerra do Contestado, porque a sua mãe era uma excelente escritora de poesias. Ela escrevia muitas poesias relacionadas ao contestado. E quando o Pérez se elege vereador, ele diz que ele precisa fazer alguma coisa por isso. E naquela oportunidade foi apresentado dois projetos de leis importantes com relação à história do contestado, que foi uma lei reconhecendo José Maria como herói do nosso município e reconhecendo a dança da Chica Pelega como patrimônio imaterial do nosso município, aqui do município de Irani. No ano de 2011, eu tive uma outra participação na elaboração de uma outra lei, nesse momento já uma lei a nível estadual, que foi, eu costumo dizer que não existe acaso, né? Mas eu estive em uma viagem a Florianópolis em agosto de 2011. E aí eu fui visitar o gabinete do deputado estadual Neudi Sareta. E lá eu fui informado que o deputado tinha protocolado um projeto de lei para transformar ou para reconhecer o dia 23 de outubro de 2012 como o dia do centenário. Foi um misto de alegria e de tristeza, porque o dia correto seria 22 de outubro, que foi o dia que aconteceu o combate aqui em Irani. Conversei com os assessores e eles pediram para que eu retornasse para eles com um e-mail explicando com relação à importância do dia 22. Assim eu fiz, o deputado apresentou um projeto substituto e o projeto foi apresentado, foi aprovado de forma correta e reconheceu o dia 22 de outubro de 2012 como o dia do centenário da Guerra do Contestado. No ano de 2000, no ano 2020, eu fui candidato a vereador aqui no município de Irani, acabei não me elegendo, fiquei suplente e tive a oportunidade de assumir por duas oportunidades. No ano de 2022, assumi e apresentei um projeto de lei que foi aprovado pela maioria dos vereadores, ou por todos os vereadores, instituindo a Semana do Contestado no nosso município. E, mais recentemente, um pedido meu, protocolado por mim, junto ao gabinete do deputado estadual Edilson Massoco, foi agora em janeiro desse ano, aprovado um projeto de lei, sancionado o projeto de lei que reconhece o município de Irani como berço do contestado. Então, essas são algumas ações, além, claro, da minha atividade principal, que é receber os grupos, os alunos, né, no sítio histórico do contestado, aonde eu faço as visitações guiadas e tenho a oportunidade de levar aos alunos das mais diversas cidades aqui da nossa região, de grupos de faculdade, um pouco mais sobre o contestado pelo olhar do caboclo, falando sobre as causas, as consequências, o período anterior à guerra, o que levou, as causas que levaram a esse conflito e por que que Irani se transformou no berço da guerra do contestado. Quem é esse povo? Quem são esses descendentes? Quem somos nós, os caboclos do contestado hoje? Esta é um resumo da minha história, da minha luta para preservar a história do contestado aqui no município de Irani e na região do contestado, em Santa Catarina.